Olá, tudo bem? Bem-vindos ao curso de Química Geral. Hoje, na aula 8, a gente ainda vai continuar discutindo a respeito dos modelos atômicos. Você lembra que na aula anterior nós discutimos alguns dos modelos, desde a origem dos modelos ainda não baseados em evidências dos gregos de Dalton, depois baseados em evidência com a incorporação de partículas, o modelo de Thomson, o modelo de Rutherford. Saímos de um modelo que a matéria era contínua para o modelo onde a matéria é descontínua. Né? Então vamos dar uma olhadinha aqui no último modelo, que foi o que a gente viu na aula anterior. A proposta do Rutherford, então, era que esses elétrons eles estavam localizados na eletrosfera, na parte ao redor do núcleo, o núcleo condensado de partícula positiva e os elétrons ao redor dele. E nesse núcleo de partículas positivas, você tem os prótons, os nêutrons, os elétrons em órbitas fixas, em trajetórias definidas, de acordo com a mecânica clássica que se conhecia naquele momento. Porém, esse é um problema. O corpo, né, em movimento circular ao redor do núcleo, ele emitiria energia cinética e com a perda da energia cinética ele cairia no núcleo e colapsaria. No entanto, as observações ao redor que a gente tem é que a matéria ela é estável, né? Ninguém anda colapsando aí com na estrutura da sua matéria. Então, surge uma interrogação muito grande. O Niels Bohr, que é um cientista dinamarquês, ele não vai propor um modelo novo, mas ele vai aperfeiçoar esse modelo. Por isso que é recorrente na literatura você encontrar referências ao modelo de Rutherford, Ifen, Bohr, né, que seria um aperfeiçoamento do modelo proposto pelo Rutherford sem abrir mão dele, porque foi, vamos dizer, um detalhe acrescentado a isso. Para poder entender, então, o que acontecia em nível atômico molecular, agora em nível submicroscópico, na verdade, a gente precisa adentrar a matéria. Uma área que a gente utiliza para estudar isso é a espectroscopia. Então, a espectroscopia ela é a análise, o estudo, né, de absorção ou emissão de radiação. Então, para estudar corpos de tamanhos muito pequenos, como o elétron, né, como o átomo em si, propriamente dito, a gente recorre dessa técnica, que é a emissão e a mensuração da radiação eletromagnética que é emitida e que é absorvida. Então, se a gente pudesse, através dessa representação, vamos só recordar um pouquinho, né, o que é a radiação eletromagnética, né? Essa luz ela é composta por um campo elétrico e campo magnético que vão oscilando perpendicularmente e, dependendo da frequência que acontece entre os ciclos, a gente vai ter, quer dizer, o número de ciclos, né, que acontece dentro desse intervalo, a gente vai obter a frequência. A gente pode estabelecer uma relação, que é o comprimento de onda, né, vezes a frequência, a gente obtém uma constante, que é a velocidade da luz, denominada pela letra c. Comprimento de onda lambda e frequência ni, que é proporcional à energia. Bom, dentro do espectro eletromagnético da radiação, a gente tem algumas faixas de radiação. Aqui está destacada o que a gente chama de espectro visível, né? O que a gente enxerga, que são as cores, que vão do vermelho até o violeta. Então, o vermelho, vamos dar uma olhadinha na próxima figura, onde a gente tem uma ilustração, né? Uma representação melhor para poder ver o espectro. Partindo do violeta em aproximadamente 400 nanômetros até 700 nanômetros, que é o vermelho. Acima disso é radiação infravermelha, que a gente não enxerga, a gente sente através do calor. E abaixo de 400 nanômetros é radiação ultravioleta, que tem um comprimento de onda menor, mas uma energia muito maior. Por exemplo, a radiação solar que chega até nós é a radiação ultravioleta. Uma boa parte dela é bloqueada na camada de ozônio, mas uma grande parte ainda chega, né, e nos atinge, o que causa queimadura de pele, alguns danos na pele e tudo mais. Acima disso, no infravermelho, é o calor que a gente usa no micro-ondas em casa para aquecer a alimentação. Então, as outras radiações. Então, quando a gente pega a luz branca, que é a luz visível, né, a luz branca que está no espectro, na faixa visível, a luz branca que é composta por todas essas outras cores, e a gente passa ela através de um prisma e ele é decomposto, a gente obtém esse tipo de espectro aqui, que a gente chama de espectro contínuo, que tem todas as raias, todas as linhas e todas as cores.
No entanto, quando a gente pega um gás de um determinado elemento, né, e aquece ele a baixa pressão e passa pelo prisma e decompõe, a gente já obtém um outro tipo de espectro, que não é contínuo com todas as faixas, mas sim um espectro que a gente chama de espectro de linhas, com algumas linhas muito características para esse elemento. Aqui a gente tem o que seria o espectro de absorção dele, né? Então, esse material, esse gás frio, a gente vai ter as cores e em algumas posições a ausência então dessas cores. A questão é que, tanto para emissão quanto para absorção, a frequência no espectro é a mesma. Então, isso é quase que uma característica, uma identidade para cada um desses elementos, né? Então, a gente tem aqui uma representação dessas linhas. Alguns cientistas, como o Bauman, Balmer, na verdade, ele propõe uma relação, já que se obteve essas linhas espectrais, né, entre uma linha e outra linha, ele faz uma relação e propõe uma relação que tem uma proporcionalidade entre o comprimento de onda, né, com essas distâncias que ele vai usar n como níveis de energia. Posterior a ele, o Rydberg, um outro cientista sueco, vai aperfeiçoar isso e para fazer isso, essa proporcionalidade se tornar uma igualdade, ele vai usar uma constante, né? E aí ele propõe essa equação e através dessa equação, variando os níveis, a gente consegue obter cada um desses espectros em função dessa correção que é feita pela constante dele, constante de Rydberg. Então, o Balmer e o Rydberg aperfeiçoaram esse modelo, o Lyman faz isso para emissões abaixo, né, da luz violeta para ultravioleta, o Pasken faz para radiações acima da radiação infravermelha, então tem algumas dessas séries onde essas transições são permitidas ou não. A questão é, bom, segundo a teoria clássica, deveria emitir e deveria absorver em todos os comprimentos, né? Mas isso não acontece. Então, para tentar entender isso, a gente vai considerar a questão da radiação de corpo negro. O corpo negro, ele é um objeto que não tem restrição a determinados comprimentos de linha. A priori, ele absorve todos os comprimentos de linha. Todos os comprimentos de linha, então todas as energias possíveis e emitiria todas as energias possíveis. Então, de acordo com essa mecânica clássica, qualquer corpo com uma temperatura diferente de zero emitiria essas radiações, né? Até ultravioleta, por exemplo. Então, de acordo com essa teoria, nosso corpo, a temperatura média de 37 graus, a gente deveria emitir radiação. Seria complicado, né? Dormir no escuro emitindo radiação. E isso não é o que se observa no dia a dia, não teria escuridão. Então, precisou se debruçar diante desse problema para tentar explicar por que emite e por que não emite, né? Todos os comprimentos. Então, através de alguns desses experimentos, né, a diferentes temperaturas se nota essas emissões. Então, o Max Planck, que era um cientista alemão, faz uma proposição nessa equação que é feita, né, para poder explicar esses comportamentos de absorção e emissão de luz, mas ele faz uma proposição matemática para resolver isso quantitativamente, mas não está claro ainda que fenômeno que de fato está acontecendo, que ele vai propor através de uma constante e ele vai dizer que essas entidades, essas partículas, elas não absorvem quaisquer quantidades de energia. Ele vai propor um termo que se chama quanta, um quantum, uma quantidade específica de energia. Então, para cada um deles, ele tem essas restrições. Por quê? Porque foi identificado, então, que no caso desses experimentos aqui, para o hidrogênio, ele não estava emitindo as radiações ultravioleta. Então, não estava emitindo toda a radiação. Bom, por quê? Porque cada um desses elementos, ele pode absorver e emitir em específicas frequências em determinadas quantidades específicas de energia. Então, essa é a proposição dele. Proposição matemática para resolver essa relação. Quem vai ajudar de fato a resolver isso é o Albert Einstein, porque ele vai discutir e relacionar um fenômeno que ele vai chamar de efeito fotoelétrico, um experimento, né, no qual você tem, aqui nessa representação a gente vê uma chapa metálica na qual uma radiação eletromagnética incide sobre essa superfície e ela consegue arrancar. Então esse elétron ele é ejetado dessa placa. A questão que ele vai dizer é que,
Bom, então se não pode absorver, né, ou emitir qualquer quantidade de energia, é uma quantidade muito específica, ele vai dizer que essa radiação aqui, ela é composta por uma entidade que ele vai chamar de fóton, e esse fóton nessa radiação, nessa onda, quando ele choca com essa superfície, ele faz com que esse elétron, né, se rompa. Para ele se romper, ele precisa, ele tem um mínimo de energia que o mantém ligado nesse material. Então, dependendo da intensidade de energia que incide, se ela for igual ou superior à energia mínima que o prende nesse material, não acontece o fenômeno. Desculpa, se ela for igual ou superior, acontece o fenômeno e esse elétron é ejetado. Se a radiação incidente for inferior à energia mínima que é preciso, não acontece esse fenômeno. E o excedente de energia, ou seja, a diferença da intensidade, né, de energia que é emitida menos a energia mínima que é requerida para que ele rompa e seja ejetado, essa diferença é a energia cinética de movimento que essa partícula sai quando ela é ejetada. Então, com essa proposição do Einstein, relacionando então que essa energia ela é proporcional à frequência, né? Se você colocar isso daqui num gráfico, essa função, você vai obter até o coeficiente de inclinação da reta, é a própria constante de Planck, quando foi proposta. Então, levando em consideração a proposição do Planck, mais a contribuição do efeito fotoelétrico do Einstein, o Bohr vai aperfeiçoar aquele modelo lá do Rutherford. Ele vai colocar alguns postulados. Ele vai dizer, então, para resolver aquele problema que quando o elétron está em movimento perde energia e cai no núcleo, ele vai dizer que quando ele descreve algumas órbitas circulares específicas, relacionando com a quantidade específica de energia, de nível de energia daquela órbita, esse elétron ele não vai perder e nem vai absorver energia. Então, está em órbita fixa, determinada, a trajetória, não perde e nem emite nem absorve energia, né, quando ele está nessa órbita específica. E quando ele passa de um nível permitido para um outro nível permitido, ele vai passar isso quando ele absorve energia, ele vai de um nível de energia inferior para o nível de energia superior, e depois de um tempo, ele relaxa e volta para o nível de energia inferior, e essa diferença de energia ele emite através de luz, né? Então essas são algumas das proposições que o Bohr vai fazer para considerar e resolver aquele problema da dissipação. Aqui está um pouco da origem da teoria da mecânica quântica, a ideia de quantização, né? De não mais trajetórias fixas, determinísticas, pontuais. Então vamos dar uma olhadinha no modelo que o Bohr propõe, né? Então, está lá o núcleo fixo, onde tem a densidade de partículas positivas, os prótons e os nêutrons. Ao redor dele, em todo aquele espaço vazio, trajetórias, né, definidas e fixas específicas relacionadas com as quantidades específicas de energia, os quantas, nas quais os elétrons vão se movimentar e dentro dessas órbitas não perde e nem ganha energia. Quando ele está em um nível inferior e ele vai para um nível superior, pela absorção de energia, quando ele relaxa e volta, emite através de cor. Isso que nesse momento a gente está, vamos pensar na dimensão submicroscópica. Quando a gente tenta relacionar isso com a dimensão macroscópica, fenomenológica que a gente vê no dia a dia, isso está relacionado com o teste de coloração de chama. Isso ajuda a explicar, e esse modelo é suficiente para a gente entender, por exemplo, lá no início do ano, quando tem o Réveillon, aquela queima de fogos, todos coloridos, é esse princípio que acontece. Dependendo do sal que a gente coloca dentro daquela bomba, quando ela explode, lá a pólvora libera uma quantidade de energia, ela faz com que esses elétrons de um nível inferior absorvam essa energia e passem para o nível de maior energia, que a gente chama de estado excitado. Quando ele emite essa energia e ele retorna, então, para o nível de menor energia, nível mais estável, ele libera essa radiação, essa diferença, esse fóton. E esse fóton ele é específico para cada comprimento de onda e a gente obtém as diferentes cores nos fogos de artifício, lá na cozinha, em casa, quando você está
cozinhando, preparando arroz, que você coloca o sal de cozinha, cloreto de sódio, né, no arroz, e de repente começa lá a ebulir, ferver, e aí escorre um pouquinho na panela e bate na chama e alcança a chama, sobe uma labareda laranja de cor intensa. Significa que para o sódio ele está fazendo essa transição para aquela, e nessa transição a cor que ele emite é aquele amarelo, aquele laranja bem intenso. Então, para cada um dos sais, ele vai ter características muito específicas e a gente pode identificar um ou outro. Dessa forma, o modelo agora, lembra que eu tinha dito, Rutherford-Bohr, ele vai conseguir resolver o problema da energia e vai também explicar as questões das transições eletrônicas. Tudo bem? Então, na próxima aula, a gente vai começar a discutir um outro modelo que é o modelo vigente até hoje. Então, até aqui, esse modelo é o modelo que é mais recorrente quando se estuda esse conteúdo na escola, porque ele dá conta de explicar até esse momento das transições. O outro modelo ele é um pouquinho mais complexo, mas agora para o nível superior a gente já pode trabalhar e pensar um pouquinho a respeito dele, considerando não mais a mecânica clássica, mas agora também já a mecânica quântica. Então a minha sugestão é que vocês deem uma olhada em tudo isso, acessem os materiais que foram sugeridos, alguns dos vídeos que explicam cada um desses experimentos mais detalhadamente, com as deduções e os cálculos matemáticos para se obter todas as constantes desses valores, de modo que você possa aprofundar e ter um melhor entendimento do modelo atômico e não só de memorizar de um modelo para o outro quem foi o cientista, em que ano que ele mudou. Tudo bem? Então, bons estudos e até a próxima aula.